Hoje tem Flamengo e nada mais importa. O nosso mais querido pode se tornar líder do Campeonato Brasileiro se logo mais o nosso Mengão vencer o Cruzeiro. Rapaziada, hoje é um dia muito especial pro Flamengo. Tudo isso porque, repito, o Flamengo pode assumir a ponta do Brasileirão. Só depende da gente, tá? Ninguém mais pode fazer com que o Flamengo perca essa liderança a não ser o próprio Flamengo. Mas, meus amigos, é um jogo dificílimo. É o Cruzeiro, time que a gente acabou de eliminar da Copa Libertadores, mas que ainda segue sendo um grande adversário. O calendário foi cruel com eles e com a gente também, né? Afinal de contas, foram três. Tá sendo o terceiro embate, né? Hoje será o terceiro embate, praticamente consecutivo aí, entre Flamengo e Cruzeiro. Nós vimos que jogar no Mineirão foi difícil, na Libertadores lá foi empate. O Flamengo conseguiu vencer aqui no Maracanã. Mas agora, meus amigos, é outro cenário. Agora é Campeonato Brasileiro, é o Cruzeiro mirando uma vaga na Libertadores, é o Flamengo defendendo seu título com unhas e dentes, e depois do Palmeiras dar essas patinadas recentemente aí, o Flamengo encostou, deixou chegar, e agora é hora da gente assumir essa ponta da tabela. Eu vou trazer aqui algumas notícias para vocês relacionadas à escalação do Flamengo, desfalques, porque o Flamengo vai ter muito desfalque pro jogo. Não se espantem se for uma escalação bem diferente do que a gente está acostumado. Então, assim, a gente tem muita coisa interessante para falar. Tabela do Brasileirão, jogadores de saída do time, enfim, cara, notícia recheada aqui nesse vídeo. Então eu só peço duas coisinhas pra vocês. Like no vídeo, se inscreva no meu canal rumo aos 2.000 inscritos, fechou? Feito isso, bora pro vídeo porque tem muita coisa interessante nesse sábado de Flamengo no Campeonato Brasileiro. Rapaziada, eu tô aqui na página do GE pra trazer a provável escalação do Flamengo. Eu falo provável porque tem muita coisa que pode mudar até a hora da partida, tá? Tudo isso porque, por exemplo, a gente vai ver aqui na escalação a ausência do Léo Pereira. Foi um desfalque de última hora, provavelmente será um desfalque, porque ele vai ser preservado nesse jogo. O Flamengo entendeu que ele tem sido muito utilizado, tem tido um certo desgaste, e com isso o Flamengo optou, né, está optando por não colocar o Léo Pereira em campo. Então, assim, o provável Flamengo tem Rossi no gol, titular absoluto, Varela retomando a posição na lateral direita, Danilo entra na zaga com o Léo Ortiz e o Ayrton Lucas segue na lateral esquerda. Everton Araújo deve ganhar a vaga do Pulgar, Paquetá de volta ao time titular e Jorge Carrascal. E na frente, Luiz Araújo, Gonzalo Plata com o Pedro. Existe uma possibilidade do Samuel Lino começar jogando no lugar do Luiz Araújo e o Pedro jogando, o Pedro cedendo a vaga para o Bruno Henrique, tá? Também existe uma possibilidade do Arrascaeta jogar no lugar do Carrascal, mas a tendência é que o Leonardo Jardim prefira um time alternativo. A gente pode falar aqui que o Danilo não é titular, o Everton Araújo não é o titular, o Carrascal não é titular, Luiz Araújo, mas ainda assim é um Flamengo extremamente forte. Eu diria até que no papel é melhor do que o Cruzeiro com força total, tá? Então assim, o Léo Pereira deve ser desfalque e além disso o Flamengo tem outros jogadores que não jogarão. Ao todo serão 5 nomes, tá? Tudo isso porque o portal Lance aqui tá trazendo para vocês todos os desfalques do Flamengo. Que é o seguinte, eu vou trazer aqui pra vocês. O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Cruzeiro. No confronto vai ser no Mineirão. A gente já vai falar um pouco mais, tá? Desse jogo lá em Minas. E depois da classificação, o Leonardo Jardim vai seguir com até 6 desfalques. Léo Pereira, Alexandro, Vitão, De La Cruz, Cebolinha e o Wallace Ian. Eu não quero me estender muito aqui nos desfalques, porque são jogadores que a gente não vai contar para a partida, então não é muito interessante ficar falando, né? A não ser o caso do Léo Pereira, que opção do Leonardo Jardim em fazer uma rodagem de elenco, vai ganhar o descanso. Os outros estão se lesionando, com exceção do Cebolinha e o Wallace Ian. E esses sim não estão machucados, não estão suspensos e nem desgastados. Eles só não são relacionados por opção técnica, tá? E ao que tudo indica, o Cebolinha já falou que vai sair do Flamengo no final do ano e etc. Tá sendo negociado com o futebol russo, deve jogar pelo Krasnodar, tá? Andaram aí noticiando que ele teria um pré-contrato já assinado com o time russo, que o Krasnodar queria até antecipar a saída do Cebolinha, então a qualquer momento ele deve ser carta fora do baralho. Certamente o Leonardo Jardim não conta com o jogador, apesar de ser muito bom. Cebolinha acho que não tem nem mais clima no Flamengo, né? É esperar bater aí o final do contrato dele ou antecipar a saída e assim abrir espaço no elenco. Enquanto o Alacian carece de qualidade técnica, né? A gente até pode ver aqui também que o De La Cruz poderia ajudar o time, tá lesionado, o Vitão lesionado, o Alexandre lesionado, enfim. São nomes aí que o Flamengo não vai ter para o jogo. Mas também temos uma notícia aqui bacana, tá? Que é o seguinte, ainda falando do Cruzeiro e Flamengo, o Samuel Venâncio, né, que é um repórter, jornalista lá cruzeirense, lá da imprensa mineira, soltou esse tweet dizendo que temos 29 mil ingressos vendidos
para esse sábado, para o jogo entre Cruzeiro e Flamengo. Segundo ele, né, se bobear, o público vai passar dos 35 mil pessoas, né, no Mineirão. Ainda até engraçado que temos aqui alguns comentários, né, de torcedores do Cruzeiro ainda engasgados com a eliminação pro Flamengo. O Fala Cruzeirense aqui disse 29 mil guerreiros. A outro falando, será que o nosso zagueirão vai estar torcendo pra quem nesse jogo? É uma fala do Fabrício Bruno, depois que o Flamengo elimina o Cruzeiro, ele fala que vai torcer pelo título do Flamengo. E aqui outros torcedores reclamando, né, questionando, mas enfim, devemos ter um público bem bacana aí no Mineirão, tá? A torcida do Cruzeiro respondendo bem, apesar da eliminação pro Flamengo na Libertadores. É um calendário cruel, difícil, tá? Com as duas equipes. O Cruzeiro é um time muito bom. Acredito que até iria mais longe na Libertadores, mas deram azar de pegar o Flamengo, que, modéstia à parte, é um time melhor. E aí bate de frente ainda no Campeonato Brasileiro, então assim, esses jogos consecutivos aí certamente sendo um teste de paciência pro torcedor do Cruzeiro. Pro Flamengo também, mas o torcedor do Flamengo tá bem mais feliz, satisfeito, né, time classificado, etc. Pro Cruzeirense que foi eliminado, que perdeu o jogo, acaba tendo essa frustração maior. E aí, rapaziada, queria falar com vocês também, é o seguinte, existe uma possibilidade gigantesca do Flamengo ser o líder do Campeonato Brasileiro. Por quê? Se vocês olharem aqui na tabela, o Palmeiras é o líder, tem 23 jogos e 48 pontos, correto? O Palmeiras tem 21 gols de saldo. O Flamengo tem um jogo a menos, 22 jogos. O Flamengo tem um saldo melhor que o Palmeiras, 25. O Flamengo, inclusive, é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. E ao lado do próprio Palmeiras é a melhor defesa. E o Flamengo tem 45 pontos, ou seja, o Flamengo está 3 pontos atrás do Palmeiras, com um jogo a menos. O Flamengo joga nesse sábado, né? Estou falando até aqui para vocês contra o Cruzeiro. Se o Flamengo vencer, chega a 48 pontos, empata com o Palmeiras. Só que o Flamengo passa porque o Flamengo igualaria o número de vitórias, 14 a 14, só que pelo saldo de gols o Flamengo supera o Palmeiras. Então, matematicamente, o Flamengo passaria o Palmeiras, tá? Ah, mas o Palmeiras vai jogar no domingo contra o Vasco. Correto, o Palmeiras vai jogar contra o Vasco. Existe a possibilidade do Palmeiras no domingo retomar a ponta. Só que ainda assim, o Flamengo segue com um jogo a menos. E eu vou falar até mais sobre isso um pouquinho à frente, porque já temos data para esse jogo atrasado do Flamengo acontecer. Então, no melhor dos cenários, o novo tropeço do Palmeiras, de repente pegando o Vasco aí, tendo que jogar cada partida uma final para não ser rebaixado, a gente vai ver aqui que o Vasco está em 19º no Campeonato Brasileiro, o Vasco precisa ganhar a qualquer custo. É inegociável uma vitória para o Vasco. Então, o Vasco, quem sabe numa tarde, né, numa noite inspirada, vencendo o Palmeiras, o Flamengo empata de pontos com o Palmeiras, tendo 2 jogos a menos, né? Porque o Palmeiras faria a 24ª partida. Aliás, perdão, tá um jogo a menos, porque o Flamengo joga e o Palmeiras faria esse jogo contra o Vasco. Aí eu tenho até uma curiosidade aqui com vocês, que é o seguinte: lideranças do Campeonato Brasileiro até então. O Palmeiras tá 18 rodadas na liderança, entrou na 3ª rodada e tá até agora. Aliás, andou alternando, tá saindo na 5ª, saindo na 7ª rodada, mas eles entraram na 3ª e estão líderes até agora. O São Paulo liderou por 2 vezes, né, na 5ª e na 6ª. O Bahia liderou uma rodada na 7ª. O Bragantino foi líder na 2ª e o Botafogo na 1ª. O Flamengo ainda não liderou esse Campeonato Brasileiro. Então, assim, pode ser uma oportunidade ímpar do Flamengo no seu 23º jogo assumir a ponta do Campeonato Brasileiro. E aí, rapaziada, ainda falando de jogos do Flamengo, nós temos aqui no GE a marcação do jogo atrasado entre Flamengo e Mirassol, que era um jogo que seria pela 4ª rodada. E agora esse jogo vai ser no dia 2 de setembro, tá? Tá bem pertinho aí, final de mês de agosto, a gente já tá quase em setembro, então Flamengo e Mirassol vão jogar no dia 2 de setembro no Maracanã, às 7h30. A entidade vai aproveitar a brecha na semana de jogos da Copa do Brasil para realizar o confronto. Faz sentido, tanto o Flamengo quanto o Mirassol não estão na Copa do Brasil. E até voltando à tabela para vocês verem, esse jogo é fundamental porque, vamos imaginar o melhor dos cenários para o Flamengo? O Flamengo tem 22 jogos. O Flamengo jogando essas 2 partidas, contra o Cruzeiro e contra o Mirassol, o Flamengo pode somar 6 pontos. Ou seja, o Flamengo pode chegar na 24ª rodada com 51 pontos. Então, assim, o Flamengo igualaria o número de jogos com o Palmeiras e o Flamengo pode ainda abrir uma diferença na liderança do Campeonato Brasileiro. Para isso, o Flamengo precisa fazer sua parte, vencer o Cruzeiro e vencer o Mirassol, enquanto o Palmeiras tropeçaria contra o Vasco, tá? Ainda que o Palmeiras empate com o Vasco, ainda que o Palmeiras vença o Vasco, se o Flamengo vencer os seus 2 jogos, o Flamengo segue líder, porque estaria empatado com o Palmeiras, mas o saldo do Flamengo é melhor. A não ser que o Palmeiras goleie o Vasco aí para mais de 5 gols, coisa que não é impossível de acontecer, mas é muito mais difícil, né? Então, assim, o cenário tá começando a se desenhar pro Flamengo. Uma coisa bem interessante aí é que o Flamengo depende das suas próprias forças para ser líder do campeonato.
E cada jogo é uma final. Vai ser assim até a decisão do Campeonato Brasileiro lá na 38ª rodada. Imagino eu. Flamengo e Palmeiras ali medindo forças. Quem derrapar mais tende a, obviamente, né, perder forças. O Flamengo tem uma vantagem contra o Palmeiras, por quê? O Palmeiras ainda tá na Copa do Brasil. O Palmeiras tem um clássico contra o Santos, que pode colocar o Palmeiras numa semifinal. E o Palmeiras ainda pode ser o campeão. Enquanto isso, o Palmeiras também está se dividindo na Libertadores, está nas quartas de final. E o Campeonato Brasileiro. Até então, ninguém na era dos pontos corridos conseguiu vencer as três no mesmo ano. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. O Flamengo, do Jorge Jesus, que foi o time mais brilhante na era dos pontos corridos, não conseguiu. E nenhum outro conseguiu. Então, seguindo essa tendência, o Palmeiras ou vai cair na Copa do Brasil, ou vai cair na Libertadores, ou, muito dificilmente, vão ganhar o Brasileiro. A tendência é essa, tá? Se eles focarem nas Copas, a tendência é perder força no Brasileiro. Se eles caírem em alguma dessas Copas, aí sim a tendência é que eles consigam, de fato, focar até o final no Brasileirão. Enquanto o Flamengo só tem a Libertadores e o Brasileiro. Com o time que o Flamengo tem, dá mais equilíbrio, né? São 2 campeonatos para administrar, enquanto o Palmeiras tem 3 frentes. Além de, claro, o confronto direto entre Flamengo e Palmeiras. Rapaziada, de momento é isso, tá? O sábado hoje vai ser muito interessante porque, repito, o Flamengo pode assumir essa ponta, o Flamengo pode, de fato, não só chegar como ultrapassar o Palmeiras e coloca pressão nos caras para jogar contra o Vasco. E cá entre nós, modéstia à parte, né? Se o Palmeiras vencer e retomar a ponta, o Vasco se afundando na zona de rebaixamento pré-rebaixado. Se o Vasco vencer, ajuda o Flamengo. Então, qualquer cenário eu acho que tá bom pro torcedor do Flamengo, né? Mas, rapaziada, de momento é isso, tá? Forte abraço pra todo mundo. Mais uma vez, like no vídeo, se inscreva no meu canal. Rumo aos 2 mil inscritos, conto demais com a sua ajuda, fechou? Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe pros seus amigos, para suas amigas ficarem muito bem informados. Ao longo desse sábado eu volto pra falar mais com vocês. Depois do jogo tem vídeo aqui no canal. Forte abraço, valeu, tamo junto.